E se as pessoas estiverem vivendo uma filosofia que ainda não está sendo falada muito, mas apenas vivendo? Vou apresentar para você aqui a filosofia brasileira em uma perspectiva diferente. Porque esse ano de 2025 foi o ano que o mundo voltou os seus olhos para o Brasil, devido à COP30, que foi um encontro de líderes mundiais para debater sobre ecologia e o cuidado da casa comum. E foi realizado esse encontro em um local simbólico para muitos, a Amazônia. Mas antes de falar sobre esse momento histórico e também sobre essa filosofia brasileira, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Sabemos que o mundo de hoje necessita de uma visão, de uma reflexão. Com o avanço de pautas ecológicas, do espírito, nós temos que ter capacidade de mudar o mundo que nós estamos habitando, principalmente quando nós sabemos o dano que nós estamos causando com a nossa maneira de estar aqui. Não é por estarmos aqui. Essa casa comum é um lugar maravilhoso para a gente coabitar com todos os outros seres que existem, né? Nós somos bem-vindos aqui. A questão é que quem não é bem-vindo aqui é o nosso modo. A ameaça do aquecimento global, poluição, emissão de gás na atmosfera, sociedade do consumo, ansiedade. Então necessita lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E uma só filosofia, muitas vezes, não será o suficiente. E para o debate, eis que vou trazer para você a filosofia brasileira, que podemos chamar também de filosofia descolonial. Porque a história do Brasil tem um tipo de filosofia que é de matriz jesuíta, lá no período colonial, chegando ao século XX, que começa um processo de descolonização da filosofia no Brasil, que é retirar a camada europeia de colonização e trazer um movimento mais nacionalista, englobado com uma visão de diversidade no Brasil. Não é uma filosofia de hierarquia, mas é uma filosofia de diversidade. Em termos da filosofia de Deleuze, é uma filosofia do rizoma, uma filosofia que parte de pontos totalmente diferentes em um mesmo local. A filosofia brasileira, ela está pautada em um fundo teológico panteísta, essa mais contemporânea, onde que você volta seu olhar para a natureza, que seria o ecocentrismo. O homem, em vez de ficar olhando para si, para o que ele está construindo no mundo, ele olha para a natureza, de onde que ele veio, e é a casa onde que ele tem que cuidar. Então, a COP30 é um movimento globalista para muitas, mas também é um movimento simbólico para o nascimento dessa filosofia descentralizada dos Estados Unidos e descentralizada da Europa. Normalmente, grandes eventos sempre aconteciam na Europa, nos Estados Unidos. Então, esse movimento de proporção global começa a focar no Brasil. Com isso, vem também fortalecer o nascimento do pensar brasileiro para o mundo, que seria também a filosofia brasileira. Então precisamos descolonizar também o conceito de entendimento de filosofia, que na tradição filosófica diz que é amor à sabedoria. Mas aqui podemos colocar que filosofia brasileira é o modo de pensar brasileiro e qual que é a pauta brasileira hoje, se a gente colocar no meio intelectual. Ecologia, terra, diversidade, tolerância, são pautas que estão entremeadas nos sistemas acadêmicos, nas escolas de todo o Brasil. E essa pauta, ela ganhou voz a nível mundial
na COP30, quando começou a falar de ecologia. Respeitar a diversidade, além de respeitar a diversidade, respeitar a casa onde que nós promovemos a diversidade, que é o mundo. Dentro da COP30 tem essa visão filosófica. Tem o Ailton Krener, que ele tem essa visão mais de uma filosofia voltada para terras brasileiras. A ideia de que o mundo está acabando é uma ótima desculpa para a gente não fazer nada. Essa visão ecológica faz parte hoje da contemporaneidade da filosofia brasileira, e também essa filosofia brasileira nascente, ela também faz uma crítica à sociedade do consumo, à sociedade da produtividade, à sociedade do cansaço, que também o filósofo coreano Han, ele também já tinha abordado sobre isso. Então, pensar numa filosofia no Brasil de forma assim mais intelectual é você ir lá nas raízes coloniais, como o nascimento do Brasil, onde que tinha catequização dos índios, trazendo as ideias europeias para o Brasil. Depois o processo de separação dos jesuítas do sistema estatal através do Marquês de Pombal. Depois o processo de uma filosofia mais científica com o positivismo e também uma influência iluminista. E no século XX, uma filosofia de pauta mais social, mais marxista. Também teve a Escola de Recife, uma filosofia com pauta mais nacionalista, que também ali Tobias Barreto, Silva Romero, que também tinha uma visão meio aqui ali racista, que buscava a miscigenação do Brasil. Então o Brasil hoje está um tipo de pensamento mais diversificado, um pensamento mais ecológico, um pensamento de tolerância, que ressoa com pautas mais globais. Então, deu para entender? Nesse momento, agora, o Brasil está sendo visto pelo mundo. Nesse momento que o Brasil é visto pelo mundo, o pensar brasileiro também começa a ser visto. Os seus filósofos, os seus pensadores, como é o Brasil para o mundo, além de samba e futebol. O que o Brasil produz intelectualmente, o que o Brasil hoje mostra para o mundo sobre questões ecológicas, o que o Brasil mostra para o mundo hoje sobre questão de tolerância, o que o Brasil mostra para o mundo hoje sobre questão de diversidade. Então o Brasil para o mundo mostra tudo isso, mas falta começar a pensar nisso. O começar a pensar nisso já seria provocar a filosofia brasileira. Como nós vamos entregar para o mundo? As pessoas estão vendo, mas ainda não tem palavras para expressar isso que elas estão vendo. Como falava o filósofo Hegel, a filosofia ela vem depois que o fato aconteceu para explicar o fato. Agora está na hora de começar a explicar o fato. É que a COP, que é tão falada, o mundo inteiro quer vir para cá, mas acredito que a COP30 ela é tão farsa quanto o governador desse estado. O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuou. A filosofia no Brasil passou por diversas transformações até chegar no que é hoje. O que é produzido no Brasil é diferente do que é produzido na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil tem um pensamento que é um conjunto da colonização, é um conjunto do europeu e é um conjunto indígena, que vai criar uma coisa totalmente singular e única, que seria uma síntese cultural filosófica. Espero que esse conteúdo ajude a você a pensar nesse momento único no Brasil e bons estudos dos assuntos atuais sobre o Brasil.
Tchau, tchau. E eu fui.